Olá, que alegria receber você outra vez aqui no nosso Encontro de Pais, onde os pais se reúnem para conversar, para discutir sobre temas relevantes para a educação dos seus filhos. Dessa feita, queremos tratar sobre um tema muito importante, eu e Janete Tonete Soares, professora e psicóloga, sobre um tema que é inquietante e quase sempre não se fala. Lidar com as crianças que são ditas normais, não é fácil, é desafiador. Agora, muitas vezes, famílias, né, têm em seu seio, né, crianças com síndromes, com necessidades especiais, motoras, intelectuais. Janete, como é que essas pessoas se sentem, né, diante das circunstâncias, com as outras famílias, numa atividade da igreja, numa atividade social? Como é que elas se sentem muitas vezes? Olha, eu gostaria primeiramente de parabenizar, pastor, por vocês tocarem neste assunto. Eu creio que é uma das primeiras vezes que eu tenho visto esse assunto vir à tona, especialmente no contexto religioso, na igreja. Isso é muito importante. A inclusão é uma temática que tem sido debatida no contexto educacional. Há muita coisa sendo feita com relação à inclusão para nós realmente trabalharmos com essas pessoas, com essas crianças, há adultos, né? E muitos deles, sim, são nossos familiares, são nossos filhos, são parentes, são sobrinhos, são pais. De alguma forma nós precisamos, e a igreja precisa realmente se envolver para incluir essas famílias. Como é que elas se sentem, geralmente, no momento do culto ou da atividade? Qual é o sentimento que você percebe que esses pais têm quando têm essas crianças com essas necessidades tão especiais? Como o nosso tempo é curto, pastor, eu gostaria de dar logo de início uma referência. Há uma professora, o nome dela é Iniceia Mendes, da Universidade de São Carlos, da UFSCar, que ela trabalha nesse departamento, né, de necessidades especiais, na verdade de educação especial. E eu gosto muito de um artigo, de um texto onde ela fala exatamente sobre o sentimento dos pais. Muitos se sentem rejeitados, se sentem abandonados, como a criança tem as dificuldades, tem suas limitações, muitos não são convidados, por exemplo, para uma festa de aniversário. Muitos não são convidados até mesmo para ir à igreja. É muito triste isso. É desafiador isso. Então, é um desafio, porque essas famílias, como qualquer outras, eles querem e eles precisam estar envolvidos. Precisam, essa palavra é importante, precisam exatamente estar ali. E se nós voltarmos à Bíblia, nós temos um versículo muito claro: deixai vir as minhas criancinhas. Né? Esses pais, mais do que nunca, querem que seus filhos, a despeito das suas limitações, das suas síndromes, dos seus problemas, conheçam a Deus. Recebam esse carinho que Deus tem para eles, através do ensino, através de uma história, através de uma aprendizagem. Então, nós precisamos realmente nos voltar, acompanhar este momento que muitos dos nossos profissionais nas escolas adventistas estão preparados para isso, já atuam de uma forma brilhante, têm feito um bom trabalho. Eu creio que o que nós precisamos é trazer esse contexto para a igreja. Deixa eu pegar um verso, quando eu estava pensando nesse tema, me impressionou bastante, Gálatas 6:2, que fala assim, ó: levai as cargas um dos outros, e assim você cumpre a lei de Cristo. O que nós, né, ditos, né, as famílias ou pais que não têm crianças ou adolescentes em situações de tanta necessidade especial, especialmente necessidades cognitivas, intelectuais, como nós podemos ajudar essas famílias? O que a gente pode fazer por elas? Olha, pastor, acima de tudo, estar com elas. Pensar de que aquele problema que ela está enfrentando, ou realmente às vezes resultado de uma tragédia, de um acidente, né? De uma doença. Ou de uma doença. Isso é nosso, é do ser humano. Assim como aconteceu com essa família, alguém próximo ou não de mim, poderia ser comigo. Então, acima de tudo, eu preciso entender que esse é o meu trabalho como ser humano. Ajudar, estar presente, incluir. Não apenas essa criança através de um ensino, aprendizagem, através de produção de materiais específicos para ela, mas também estar com os pais, convidar os pais para estarem presentes, dialogar com os pais, darem a eles a oportunidade de contarem a nós, aos nossos filhos, o seu dia a dia. Sabe uma coisa interessante, Janete? Outro dia eu visitei uma família
E a senhora reclamou, e por isso eu trouxe esse tema, dizendo assim, olha, pastor, faz 27 anos que eu estou aqui, eu não tenho férias, não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho nada, meu marido tem que trabalhar o tempo inteiro, eu cuido de toda essa circunstância, me mostrou a lição que ela vivia com o filho, não é? E parece que ninguém vê, né? Então, eu queria chamar a atenção dos pais que me veem nesse momento, que dê uma trégua para esses pais. Vai lá, oferece uma tarde, um sábado para ficar lá, para que a mãe possa ir à igreja tranquilamente. Se a criança não pode ir, o adolescente, se pode ir, se ofereça para tomar conta, para ajudar, para apoiar, para amparar, para dar um refrigério para essas pessoas. Sim, que exatamente. carregam. Muitas vezes a gente foge, a gente se esconde, a gente não quer se envolver. Isso é altamente prejudicial para essa relação cristã de amor que a gente quer formar. Esses pais que também sofrem essas circunstâncias, né? Ninguém pediu para um filho nascer assim, para acontecer uma situação assim com um filho, com alguém da casa, o que os pais podem fazer também para pedir ajuda para a igreja? Eles deveriam buscar, falar, como ele pode proceder para tornar essa situação mais próxima, porque algumas pessoas às vezes têm vergonha de se oferecer, Sim. de dizer, olha, de pastor, se colocar. eu creio que eu tenho presenciado, eu tenho amigos pastores que têm filhos especiais, né, que merecem, que precisam de toda atenção, um cuidado diferenciado. Esses pais estão todos os sábados na igreja. Então, primeiro de tudo, entender que a igreja, o que nós fazemos, todos, pertence a todos nós. Então, eles saírem, prepararem as crianças. Não ter vergonha. Não ter vergonha e buscar ajuda, procurar, porque é exatamente essa questão de compreender que é do ser humano. Né? Então, eu fico muito feliz e aprendo muito com essas famílias, porque eles são extremamente dedicados. E algumas vezes, no começo, quando eu comecei a analisar e estudar e compreender um pouco mais a questão da inclusão, eu chegava para me dispor para ajudar e normalmente eu saía beneficiada, porque eu aprendia tanto com esses pais, há tanta dedicação, há tanto desprendimento. Eu ouvi recentemente de uma mãe, quando eu estava conversando sobre esse assunto, dizendo que em nenhum momento para ela aquilo era um problema, era um fardo. Olha quanta coisa. Nós, às vezes, podemos fazer tanto pelos nossos filhos, não fazemos. Então, eu creio que dialogar com esses pais, nós temos muito a que aprender com eles. Porque eles estão numa dimensão de afetividade, de paciência, de carinho, de amor muito grande. Então, eles têm muito para ensinar para nós. E, às vezes, eu vou colocar só outro ponto, isso é uma verdade muito, muito assim, especial. Às vezes, no outro ponto, estão cansados, esgotados, não que estão desanimados, mas cansa, e que um refrigério, uma mão, apenas oferecer ajuda, já seria suficiente para deixar o coração deles mais aliviado e animados. Exatamente, pastor, convidar, estar presente, deixa aqui, que tal você ir no encontro de casais, vai fazer uma viagem com o seu, me ensine como que eu posso fazer, como que eu posso te ajudar a entender. Exatamente, e na escola sabatina há muitas pessoas nas igrejas hoje preparadas, que têm esse conhecimento. Então, estarem lá, fazer parte, convidar essas famílias, ver onde essas crianças estão, fazer um levantamento na igreja de quais são as crianças especiais ou os adultos e tentar ajudar de alguma forma. Outro dia eu fui no culto numa igreja, não lembro aonde, foi aqui na região de Brasília, e uma criança começou a gritar, a fazer barulho, né? Certo. E eu não estava acostumado àquela situação, àquela criança, eu fiquei assim, e de repente eu detectei que ele fazia o barulho na hora de dizer amém, de cantar, participando. Não é? Participando. É isso que e eles eu fazem. percebi uma coisa muito interessante, que a igreja que estava ali respeitava aquela criança, ou aceitava. Sim. A mãe estava tranquila, enquanto a criança, já uma adolescente, fazia a sua interação com o louvor e com o culto que acontecia ali. Exatamente, Né? eles têm o seu jeito de se expressar, né, de adorar a Deus. E nós podemos aprender muito com as crianças, pastor. Na escola regular, as crianças têm nos ensinado muito sobre isso. Eles estão ali, os professores também ajudando, trazendo. E eles aprendem muito. Então, quando os pais aproveitam, por exemplo, na sua classe tem um amigo ou uma amiga que precisa de um acompanhamento, vamos convidar, vamos trazer para nossa casa, vamos nos envolver.
né? Isso vai ser muito bom. Levai as cargas um dos outros. Isso é um desafio e uma grande bênção para todos. Janete, todos você nós. poderia orar por essas famílias Vamos nesse orar, momento? pastor. Vamos orar por eles. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, neste momento, Senhor, que estamos dialogando sobre este assunto tão importante das nossas crianças, dos nossos pequenos, todos os filhos, Senhor, que o Senhor ama com tanto amor e com tanto carinho. Amém. Nós pedimos de forma especial por aquelas crianças que têm algum tipo de necessidade especial, aquelas que precisam de alguma necessidade educacional especial para que elas cresçam, para que elas aprendam do seu jeito, na sua forma, no seu nível de aprendizagem, de cognição, que elas compreendam, Senhor, que o Senhor tem um amor imenso por todas elas, assim como por todos nós, por todos os nossos filhos. Que nós, como cristãos, que nós possamos fazer a nossa parte, de estar ali para ajudar, de levar a carga uns dos outros, Senhor, e juntos continuarmos neste caminho rumo às mansões celestiais. Nós te pedimos essas bênçãos, Senhor, e nós te agradecemos pelo privilégio de falar sobre este assunto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um forte abraço para você. Encontro de Paz fica por aqui e até o próximo programa. Tchau.